Retífica Piracicabana. Tradição e responsabilidade é a nossa marca. Trabalhamos com uma linha completa de motores a diesel, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Alto padrão de qualidade nos nossos serviços. Temos uma equipe altamente qualificada. Retificamos também toda a linha de cabeçotes de motores a diesel. Seu motor pifou? Nós temos a solução. Retífica de motores e cabeçote Piracicabana. Entre em contato conosco. 19 3927 6665, bairro Santa Rosa, em Piracicaba. Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery, o prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100, WhatsApp 199 9808 5332. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos de volta, estamos chegando, começa mais um Néder Especial. Em tempos de segundo turno de eleições, nós estamos já nesse clima de decisão para a eleição do presidente da República, do governador do estado de São Paulo. Nesse programa nós estamos recebendo o economista William Bueno, que faz sempre importantes análises políticas, para conversar conosco no momento crucial da história do Brasil. William, seja muito bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Néder, boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. Vamos começar falando dessas eleições, essa disputa de segundo turno envolvendo os dois candidatos à presidência da República, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Polarização, embate nas ruas, um problema que realmente a gente lamenta que esteja acontecendo e que nós tememos que possa haver ainda uma agressividade maior. Você teme pela questão da violência nas ruas, William? A gente teve mortes já provocadas por discussões políticas. Essa trajetória que nos leva a essa eleição é uma trajetória um pouco triste. Néder, eu não acredito que o povo brasileiro, a nação brasileira, chegue a esse nível de discussão, ou seja, de quebrar a ordem que a gente conhece, né? Discussões políticas sempre houveram. Um número muito interessante que a gente consegue captar nas eleições de 2010, né? Entre Dilma, né? Que acabou levando em 2010 e assumiu até 2014, né? Nós tivemos basicamente registro de 2.200 casos de violência política mesmo. Um que era contrário e o outro era a favor. Aí que isso acabou sendo registrado nos anais aí, policiais. 2014, o número foi igualmente em 1.780, esse é o número real, né, naquela época, né? 2018, nós tivemos basicamente 429 problemas nesse contexto e, claro,
2018 nós tivemos aí, né, a facada que o então candidato teve, né? E isso, obviamente, deu uma outra conotação para a política brasileira, né? É isso. Agora, o que nós estamos vendo é uma disputa muito acirrada das coisas como ela tem que ser. Política é isso, cada um tem um lado, cada um acredita naquilo que lhe convém. Mas eu não acredito que a gente entre numa ruptura muito maior pós-eleição, né? Vamos falar assim, numa segunda-feira, seja de um lado, seja do outro. Acho que o povo brasileiro, ele acata e aceita muito bem aquilo que vai acontecer nas urnas. Você não acredita em questionamentos judiciais pós-eleição? Eu acredito, isso é um direito constitucional, né? Assim como o Aécio Neves teve, o Aécio na figura do PSDB, aconteceu isso em 2014, né? Próximo à eleição, já na eleição, o Aécio estava bem na frente, né, com quase 2 ou 3 milhões de votos em 2014, as pessoas não têm essa lembrança. Inclusive a cúpula do PSDB saiu de São Paulo, foi de avião, todo mundo, para fazer uma pseudo-comemoração em Minas Gerais, e aí, claramente, os votos mudaram em 5 milhões de votos, a mais para Dilma. O PSDB, na verdade, entrou no TSE fazendo uma reclamação, ou seja, uma investigação, pedindo uma investigação dos votos, naquela época, isso está escrito na internet, podemos procurar sobre isso também. E aí, o que aconteceu? O PSDB chegou a contratar uma auditoria externa, uma auditoria americana, na época, né, para fazer essa auditoria. Foi pago muito dinheiro. E quando eles chegaram aqui para fazer a auditoria, o TSE diz assim, não posso. Isso é inviolável, essas informações. E aí o PSDB foi obrigado a pagar. Fizeram uma reunião, na época, com o presidente do TSE, se eu não me engano, Dias Toffoli, a qual essa reunião durou mais de 2 horas, e aí o PSDB tirou o processo, né, do TSE e aceitou o que estava dito nas urnas, e aí a Dilma assumiu democraticamente, né, e depois teve o impeachment dela logo na sequência em 2016, né. O sistema eleitoral brasileiro, ele é impossível de ser auditado, é isso? O sistema eleitoral brasileiro hoje, ele não pode ser auditado. Ele não tem essa autorização. Ninguém tem como auditar o sistema eleitoral brasileiro. Aquela sala, aquele bunker, onde ficam 20, basicamente, servidores públicos, federais, registrados, né, não pode ser violada. Não tem ninguém o direito de instalar um outro sistema à parte e ver como funciona isso. Então ele não tem e não há como fazer essa auditoria. Essa é a grande dúvida que todo mundo paira. Um sistema que não pode ser auditado ou não pode ser comprovado, né, por ninguém, e por quê? Essa é a grande pergunta. Você acha que houve um desgaste do TSE nessa caminhada eleitoral de 2020 que possa comprometer futuramente a justiça eleitoral brasileira? Nós podemos ter indícios de problemas no futuro com relação a essa polemização desse ano? Eu acredito que sim. Nós como povo, e o povo hoje está muito mais bem informado, Néder, nós conseguimos entender. Olha o caso que aconteceu hoje, né, que todo mundo está chamando de radiolão, né? Assim, por quê? 154 mil inserções do candidato Bolsonaro não foram postas às rádios do Norte e Nordeste, né? E o TSE que tem que investigar isso. E o interessante disso tudo é que uma pessoa foi demitida, ou seja, foi tirado do STF, e ela vem avisando que essas inserções não vêm sendo postas desde 2018. E ela avisou a chefe dela. E a chefe dela, dentro desse aspecto, se você for dar olhar, ela é esposa do assessor do Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Então, quem põe à prova o TSE
quem pode ter dúvida, é ele mesmo que coloca essas dúvidas para com a atitude do próprio TSE. Sem dizer, né, que é um absurdo. Quando que nós vimos isso, né, uma atitude de você não poder utilizar a bandeira nacional, de você não poder usar as cores do Brasil, de você não poder levar sua esposa para fazer a campanha, ou ela falar o tempo que ela é autorizada a falar, entendeu? E aí você verifica que mais ou menos 234 vídeos, inserções publicitárias sobre a campanha de um certo candidato não foram possíveis. A do outro pode. A do outro não há questionamento. E quando há, a demora na resposta. Então a gente percebe que hoje o TSE tem muito mais a explicar do que confirmar, né, vamos dizer assim. Isso é muito difícil. Para a democracia brasileira, perde muito. Porque você fica desconfiado daquilo que você não pode questionar. Hoje, qualquer pessoa que queira questionar a validação de alguma propaganda partidária ou de alguma, você pode estar incorrendo em erro e ser preso. É isso que o TSE diz, ou censurado. Inclusive, nós tivemos o caso da Jovem Pan, não é? A emissora Rádio e TV censurada pela Justiça Eleitoral. O medo que todos nós, evidentemente, temos é que se abra um precedente que acabe se tornando uma prática comum no Brasil, o que seria algo deplorável. Nós estamos assistindo à volta da censura hoje, seria isso, William? Eu acredito que a censura já vem ocorrendo, Néder. Existe uma história que diz o seguinte, quando você faz um menos e ninguém presta atenção, depois você faz mais um pouquinho, ninguém prestou atenção, quando você completar a cadeia, você fez um monte, tirou muita coisa, né? E aquele sistema, ele já não tem mais forças para combater. A Jovem Pan, ela foi censurada porque ela não pode dizer 5 palavras, Néder. Né, que a gente, acho que eu posso dizer nós aqui podemos. Que nós seria aqui ladrão, ainda não estamos censurados. Olha, ladrão, corrupto, descondenado, chefe de quadrilha, não é isso? E uma quinta palavra que agora não me lembro é ex-presidiário. Então, Néder, as pessoas já remeteram com essas palavras, de quem nós estamos dizendo? A Jovem Pan foi censurada, ela não pode citar essas 5 palavras. Agora, isso é incrível. E a Constituição brasileira diz, né, em seu artigo, que os jornais, televisões, o jornalista, ela tem o pleno poder da palavra, né, sem que ela possa ser cerceada em qualquer nível, basicamente. E quem tornou essas 5 palavras reais, verdadeiras, foi a justiça, né? Não fomos nós, não foi a Jovem Pan, não foi nenhum jornalista brasileiro, foi a justiça. Justiça brasileira, 4 tribunais, não é isso? Foram 3 tribunais e o próprio Tribunal Superior. Quando você faz qualquer juiz classista, olhar os processos, não foram 1, são 16 processos que o candidato, né, a eleição agora está concorrendo, 2 deles foram julgados por 3 tribunais. O primeiro diz que ele deveria ser condenado, o segundo confirmou a condenação e aumentou a pena. E o terceiro confirmou que os outros 2 haviam dado como pena. Então, na verdade, não existe uma descondenação. Esse argumento jurídico é o seguinte, só para quem aqui está nos ouvindo, o que aconteceu de fato? É o seguinte, todo o trâmite legal foi feito. O Ministério Público pegou a denúncia, foi feito as investigações, foi feito as oitivas, tanto do lado da defesa como do lado da acusação. O juiz, pelas provas concedidas, ouviu todos os delatores, né, e todas as defesas, como tem que ser um processo legal em qualquer
em qualquer, né, juízo, em qualquer processo. E aí o juiz, na época, pegou o processo, olhou, falou, olha, este processo cabe à minha corte ou à corte por ser político, porque na época a pessoa era política e tal. Na época, o ministro Teori Zavascki, o falecido Teori Zavascki, e depois o Fachin, devolviam o processo, dizendo, não, pode julgá-lo por aí. E assim foi feito. E aí, em determinado momento, a hora que não tinha mais recurso nenhum, e não foram poucos, foram 400, olha, Néder, 437 recursos. Nenhum criminoso ou nenhum réu neste país teve tanta benesse, né, de recursos quanto o atual candidato à eleição do Brasil. E aí um desses ministros levanta-se e diz o seguinte, não, o CEP, o endereço de onde estava o processo, não poderia ser feito lá. O endereço tem que ser em Brasília. Tira de Curitiba em Brasília. Ah, mas e o processo? Já julgado e tal? Não. Então nós vamos para a estaca zero. Pega todo o processo, todas as provas, põe na mão de outra juíza em Brasília. Chega lá em Brasília, a juíza olha e, pela lei, o candidato atual tem 75 anos. Os crimes estão prescritos. E aí ele torna-se um descondenado. Não pode nem ser, né, as provas e o processo não pode seguir em diante. Olha que absurdo. E pode ser candidato. E pode ser candidato, exatamente. Exatamente. Isso é um absurdo, né? E aí nós temos que conviver com isso. Aí você pergunta, a justiça não deveria ser cega, surda, né? E muda, né? Ela deveria olhar os autos, olhar as provas e julgar? Aí a gente pergunta assim, até onde vai o ativismo judicial político desse país? Para quê? Por quê? Né? Também nós vemos calado, né, o nosso líder do Senado, né, Pacheco. Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco tem cinco, né, processos de impeachment de um presidente, de um ministro do STF. Não de um ministro, de 5 ministros. Ele tem mais de 25 pedidos de impeachment lá. E não anda. O que comenta-se, a boca pequena, é que o Congresso não se manifesta nesse sentido porque o Supremo tem muitos processos de parlamentares que são as coisas mais horripilantes que existem. Então os caras acabam fazendo ali aquele jogo de compensação, agradando um ou outro para não ter a condenação. Isso é interessante você colocar, nós temos 81 senadores, né? Para quem lembra, acompanha, nós temos na lista da Odebrecht 234 dos 513, 234 deputados federais que estão naquela lista, e nós temos 36 senadores que estão nessa lista, que eles chamam lista da Odebrecht, com apelidos lá, né? Alguns com apelidos de cabeleira, outros com apelido de amante, outras que estão lá, que receberam propina das construtoras no processo do mensalão, né? E aí a gente entende o seguinte, olha, eu penso que é assim, você vai entrar com impeachment contra mim, ministro do STF, olha, parece que nós temos aqui um processo contra você para cassação sua. Ah, é isso? Ah, não, então, opa, fica quietinho que eu também fico aqui. E quem acaba pagando a conta é o povo brasileiro. Nós vamos para o intervalo, já voltamos dando sequência a essa conversa sempre muito boa com o querido William Bueno no Néder Especial. Até daqui a pouco, nós voltamos após o intervalo.
Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar. Tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery. O prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100. WhatsApp 199 9808 5332. Estamos de volta com a nossa conversa com o economista William Bueno no nosso Néder especial de hoje, falando de eleições, falando dessa disputa acirrada pela presidência da República. William, falamos no primeiro bloco sobre as questões que acabam provocando aí um desfecho bastante polêmico nessa disputa final da presidência. A população brasileira parece que, pelo menos parte da população brasileira, parece que não está muito afim de relembrar o passado, ou de relembrar as investigações da Lava Jato, ou de querer, na verdade, votar contra as coisas ruins do passado. Parece que há uma resistência grande também com algumas coisas do presente que o povo não tem aceito, porque, afinal de contas, está aí as pesquisas mostrando pau a pau os dois candidatos brigando pelo voto, e é uma disputa eleitoral extremamente equilibrada essa daqui, né? Engana-se aquele que acha que determinado candidato está mais à frente, outro está mais atrás. Não, está uma disputa, eu diria, extremamente emocionante nessa reta final, né? Como é que você analisa essa situação? Eu penso que é o seguinte: hoje nós temos dentro do cenário político brasileiro, e sempre foi assim, se nós resgatarmos lá, nós tivemos o embate Lula-Collor, nós tivemos o embate Lula-Serra, nós já tivemos Lula-Alckmin, nós já tivemos Aécio-Dilma, e sempre nós tivemos um embate, sempre existiu lados. O que nós temos que entender nesse momento é qual é o momento que o Brasil passa como nação, como povo, e o que nós queremos no futuro, né? Nós já entendemos que o futuro, né, está acontecendo. Só olhar os dados que nós temos aí. Olha, para você ter uma ideia, Néder, entre 2002 e 2010, o Brasil tinha 274 estatais. O governo do PT criou 47 novas estatais. Essas estatais deram um prejuízo nos anos de 2010 até 2016 de 71 bilhões de reais. Dessas 300 e poucas estatais, a soma disso tudo deu mais de 71 bilhões de prejuízo. Tá? Quando você pega um governo como o atual, de direita, e eu como economista tenho que fazer essa avaliação, né? Com a liberdade, né, sendo liberal, nós pegamos as estatais, né, e olhamos ela, só para você ter uma ideia, em 2021, todas essas estatais inverteram os seus prejuízos de 71 bilhões de reais. Para o pessoal entender o que é isso, 71 bilhões de reais daria para dar um auxílio de R$ 800 para cada família, né, para 120 mil brasileiros, ou seja, mais de 50% da população brasileira. Olha bem, se você pegar 30 milhões de pessoas ou 25 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, você conseguiria estar R$ 3.000, então, de Bolsa Família. Por quê? Porque se gastava dinheiro sustentando os estatais. E aí, só para o pessoal ter uma ideia, essas estatais nada mais eram que celeiros de políticos aliados, que a gente viu o que aconteceu no governo nos últimos anos, nos 16 anos do governo passado, né? De 71 bilhões de reais, isso ia para o ralo da corrupção. Hoje, essas estatais que estavam prejuízo dão 22 bilhões, olha o número, 22 bilhões de reais de lucro. Pasme você que nos últimos 17 anos,
O Correio só deu prejuízo. Agora, uma pergunta para quem está nos ouvindo, para a pessoa pensar em casa. O Correio tem concorrência no Brasil? Não. O Correio é a única empresa que não tem concorrente e ela dava prejuízo. Prejuízo de 130 bilhões, de 100 bilhões de reais anuais para o governo. Ou seja, o governo tinha que pegar, ao invés de investir na educação, na segurança, né? Ao invés de investir na saúde, ele pegava aquele dinheiro e punha lá para manter o Correio funcionando. Hoje o Correio deu 107 bilhões de resultado, 1 bilhão e meio de resultado, ou seja, de lucro. O Banco do Brasil deu 15, a Caixa Econômica deu 9, tudo historicamente dava um prejuízo. Aí você fala assim, mas o que é feito com o lucro? O lucro é revertido por Caixa para investir na educação, na saúde, na infraestrutura. Então, quando você olha o que foi feito e o que está para acontecer no país, é muito positivo. Nós temos que acreditar nisso, né, Éder? Tá? Agora, o que se explica essa intenção de voto contra o presidente Bolsonaro e nesse momento, essa divisão de opinião no Brasil? O que eu percebo é o seguinte, são muitos contrários. Você pega a tal da mídia marrom, né? Você pega a mídia que o tempo todo bate no governo, foram 3 anos, quase 4 anos de governo, em que a pessoa mais investigada, o governo mais investigado que já houve no Brasil, desde a década de 45, desde a redemocratização em 1988, de todos os governos, nos últimos 30 anos, foi o governo mais investigado. É o governo que foi mais batido. Todo mundo esperou que seria um governo ditador, mas não teve uma atitude, ou uma lei, ou uma emenda que falasse o seguinte, eu vou centralizar o poder, eu vou fazer isso. Não. Veio do lado contrário. E aí quando você vê que nós somos muito influenciados, e fomos muito influenciados por propaganda política, pela mídia como um todo, né? A grande mídia que a gente já sabe o lado que tem, aí que você vê a polarização. Por quê? Porque com tudo o que aconteceu, o Bolsonaro ainda chegou no segundo turno. Porque pelo Ibope, pelas pesquisas, Lula tinha ganhado no primeiro turno. Né? Assim como o governo do Estado, né? O PT também já tinha levado. E todos os outros estados importantes, o governo atual tinha perdido. Então, na verdade, eu acredito muito que a mídia ela faz um serviço muito, a grande mídia, a mídia marrom que nós chamamos, a esquerda, né, faz um desserviço à nação brasileira de não mostrar os dois lados, a verdade. Quando a verdade é do lado que ela não quer mostrar, ela não comenta. Você acha que existe uma variação de comportamento nesse sentido? Eu acredito. E essa votação expressiva que o candidato, né, o ex-presidiário, né, o ladrão e o corrupto teve, foi muito forçosamente de pesquisas mal elaboradas, pesquisas tendenciosas do Ibope. O Ibope dava a São Paulo, ao PT, 10% à frente do atual candidato que está à frente, que é o Tarcísio. Assim como dava ao candidato Lula, tivesse ganhado no primeiro turno com 10 milhões de votos à frente. E isso a gente viu que não é verdade. Agora, William, você não acha que há um descontentamento da população com relação à inflação que voltou ao aumento dos preços nas prateleiras dos supermercados? O comportamento do presidente naqueles episódios da pandemia que causaram realmente desconforto, a maneira com que ele se expressou, não é? Aliás, as falas dele às vezes são falas não muito alegres, convincentes, são falas desastrosas. Isso tudo não contribui para que haja uma resistência contra ele, provocada por ele mesmo, talvez? Eu acredito assim, né? A gente procura ser justo nas informações, né? A maioria dos episódios que a pessoa fala, olha, ele falou que estava faltando ar, imitou.
na verdade são cortes que houveram. Se você pegar o vídeo, a entrevista como um todo, né, a entrevista ela demonstra uma outra situação, né? E neste caso em específico que eu estou comentando, foi perguntado a ele, mas você quer que as pessoas fiquem em casa? Porque o Mandetta tinha falado o seguinte, fique em casa, até quando você não aguentar mais, você vai... Isso foi dito pelo antigo ministro da Saúde. Aí o presidente falou assim, não, eu sou contra isso. Você quer que a pessoa fique em casa até faltar o ar? E aí ela vai... Não, ela tem que ir já ao hospital para ser tratado com antecedência. Seja com o kit, que é XYZ o remédio, ou seja, do que o médico teria que te dar. Aí vai a grande mídia, a mídia marrom, faz o corte e fala, olha, ele está tirando o sarro das pessoas que estão sem ar. Então a gente tem que entender e procurar saber o que aconteceu, o que é a verdade. E é isso que a gente vê nessa eleição. A verdade sempre será a verdade, desde que você queira saber dela. Aliás, o que tem de cortes, né? As duas candidaturas trabalham muito bem essa questão dos cortes. William, questão da economia, a que se deve esse aumento dos preços, essa pouca capacidade de aquisição do povo brasileiro, que é uma situação que faz muitas pessoas terem saudades do governo do PT? Nós temos que entender que são duas fases muito interessantes. O mundo como um todo, não é o Brasil, o mundo como um todo passou pela pandemia e está passando, mas isso teve resultados, né? Veja, os Estados Unidos tem 10% de inflação em dólar, né? Para vocês terem uma ideia, para quem está me ouvindo, o salário mínimo, vamos dizer assim, nos Estados Unidos é $1.000, ou seja, R$5.000. Você fala, poxa, 5 mil aqui no Brasil é bastante dinheiro. A Bolsa Família, o ajuda de custo nos Estados Unidos, são $1.000. A família, se tem 3 ou 4 pessoas, ela recebe um cheque por ente da família, ou seja, ela recebe $4.000, ou seja, 4 cheques de $1.000. O Brasil em si ainda é um país em desenvolvimento e a sua economia é uma das maiores do mundo, mas nós gastamos mal. O Brasil sempre gastou mal. Sabe com que o Brasil gastou mal? 65% basicamente do que todo o Brasil arrecada é para sustentar toda a cadeia política brasileira, judiciária brasileira e legislativa brasileira. Se as pessoas tiverem essa ideia de que o número correto, 52% de tudo que se arrecada é para bancar a máquina funcionando, e o restante vai para investimento no Brasil, nós temos que entender como que funciona o Brasil. E aí, quando você fala da inflação, voltando lá, né, tentando explicar para quem é leigo, o mundo inteiro está ajustando os seus preços. Por quê? A economia, os preços das commodities, os preços de tudo que você come, lá fora, no Brasil e no mundo inteiro, aumentaram os preços, o custo de produção, né? E esses custos foram elevados. Nos Estados Unidos a 10% a inflação, na Europa a inflação a 12% e os juros nesses países estão sendo elevados. Juro real nos Estados Unidos de 3,5% é um juro muito alto se comparado com o dólar, ou seja, com a inflação que eles têm lá. Então aqui não é diferente, nós estamos pagando o custo de fique em casa. Essa é a realidade. Nós estamos pagando hoje o custo do fique em casa. Nós ainda temos toda a produção, 1,2 bilhão de produção na agricultura sustenta 1/3 do mundo. 1/3 do mundo é sustentado pela agricultura brasileira. E, mais do que isso, quando que a inflação vai refazer? Nós estamos agora há 2 meses de deflação. E nós estamos hoje no país com uma geração de emprego, saiu o CAGED hoje, inclusive, Néder, com 278 mil novos empregos em carteira. Saiu hoje. Então o Brasil está no caminho. É uma questão
de ajuste de contas que já foi feita, e aí o ano que vem a gente deve gerar emprego e ter ganho real. Ganho real. É uma realidade. O que nós não tivemos, o pessoal fala assim, mas no governo do PT eu ganhava melhor. Não, não. O governo do PT, ele te endividou. Ele te deu a sensação de que você poderia ir no banco e foi comprar carro em 80 parcelas, televisão em 68 parcelas, mas ele não disse para você que aquilo teria um custo, e o custo ficou maior depois, todo mundo endividado, né? E sem emprego, porque daí gerou-se 13 milhões e meio de desempregados diretos, indiretos 45 milhões de pessoas sobreviveram sem emprego de 2012 até 2019. Esse é o grande problema, né? O desemprego é algo que realmente as pessoas não conseguem sobreviver sem o emprego, sem a renda, né? Atualmente, você acha que essa questão do desemprego está encaminhada? Sim, o governo atual, vamos dizer assim, nos últimos 4 anos, a soma total conseguiu diminuir de 13 milhões e meio de desempregados para 9 milhões e meio de desempregados. Só neste ano de 2022, né, já foram gerados basicamente 1,5 milhão de novos empregos, né? E o governo deve fechar muito positivamente, como eu te falei. Hoje saiu o CAGED e no mês de setembro gerou-se 280 mil novos empregos com carteira assinada. Isso é geração de salário, geração de riqueza, poder de compra, aquisição, de tudo. Então é muito interessante como está sendo administrada a economia do país, de uma forma muito austera e liberal. É isso que nós temos que manter. William Bueno conversando conosco, economista, fazendo sempre análises políticas bastante interessantes, hoje aqui no nosso Néder Especial. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar. Tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery, o prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100. WhatsApp 199 9808 5332. Nosso bloco agora, mais uma vez, com William Bueno, economista, participando com a gente do Néder Especial de hoje, falando das eleições, dessa disputa que acontece entre Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, e vamos falar também agora um pouco da eleição em São Paulo, né? Depois de muitos anos, muitas décadas. Quantos anos do PSDB em São Paulo? 35 anos. 35 anos do PSDB, mais de 3 décadas, né? Construindo aí o estado de São Paulo com importantes ações. PSDB vai agora ficar fora do governo de São Paulo, segundo turno entre o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o Fernando Haddad, do PT. O estado de São Paulo é a menina dos olhos do Brasil, e não é para menos, né? Afinal de contas, a gente sabe a importância que o nosso estado tem para o mundo, não apenas para o nosso país, e o nosso interior é algo particularmente especial, né, William? O interior de São Paulo tem uma potência fantástica e tem um voto bastante conservador e consciente, não é isso? Perfeitamente. Quando você pega São Paulo, o estado de São Paulo como um todo, né? Nós estamos falando que o estado de São Paulo, como economia, como PIB,
é maior do que uma Bolívia, é maior do que um Uruguai, é maior do que o Equador, né? O PIB do estado de São Paulo, a geração de riqueza do estado como um todo, né? E aí você vai analisando os pormenores. São Paulo hoje, né, ela é, o São Paulo, ela é uma das economias mais pujantes de toda a América Latina. A cidade de São Paulo. E quando você pega o estado, nós estamos assim, o estado de São Paulo é a segunda economia do Brasil. O pessoal, mas e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro já foi. É a terceira economia, hoje é o Rio de Janeiro. Assim, São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e aí a gente vai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, a economia hoje, o PIB brasileiro é feito no estado de São Paulo como um todo. E o interessante, Néder, é que o estado de São Paulo manda para a União, o pessoal não tem essa noção, tá? Vamos falar em números mais ou menos absolutos. 400 bilhões de reais são mandados de geração de impostos pelo estado de São Paulo para o governo federal. E o governo federal devolve para o estado de São Paulo, em investimentos diretos, 37 bilhões de reais. Nós mandamos 400, mais de 400 e recebemos 37. Interessante, né? Para você ver a pujança do país. Do PIB brasileiro, o estado de São Paulo participa hoje com basicamente um terço de todo o Brasil. O estado de São Paulo como um todo. Se dividisse em 3 o PIB brasileiro, o estado de São Paulo participaria com quase um terço do PIB. É uma potência fantástica. É uma potência. As maiores empresas de tecnologia, as maiores empresas de telecomunicação, as maiores indústrias estão no estado de São Paulo hoje. E o interior de São Paulo segue essa mesma doutrina. Se nós pegarmos o eixo que sai Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Americana, esse grande eixo, Ribeirão Preto, né? Nós temos aí a segunda economia, segundo PIB brasileiro hoje dentro do estado de São Paulo. Por isso que as eleições em São Paulo chamam tanta atenção e são de tanta importância, né? Nós estamos quebrando um ciclo do PSDB em São Paulo, né? Depois de 35 anos. Na verdade, quando a gente faz uma análise aí política, o próprio PSDB entregou isso de mão. Porque, na verdade, assim, nesses últimos 4 anos, veja, a eleição do próprio Dória, né? O Bolso Dória, né? Dória foi eleito no primeiro turno, né? Para prefeito. Para prefeito e também depois para governador. Lá teve 2 turnos, né, governador. Perdão, com 2 turnos, mas disparadamente ele tinha tudo para ter o governo do estado trabalhando junto com o governo federal. E aí quando ele teve essa ruptura, né, o PSDB perdeu muito com isso, muito. Eu acho que foi uma derrotada do próprio PSDB em entregar, né, atualmente, na minha opinião, ao Republicanos ou ao outro que venha a governar São Paulo, de algo que ele poderia ter se mantido. Mas eu acho que tudo, o poder, né, também tem que ser alterado, né? Assim como as fraldas de bebê, né, tem que ser trocadas pelo mesmo motivo, os políticos também têm que ser trocados de momento a momento. Qual político que dizia isso, né? Mas tinha um político que dizia isso, assim como as fraldas, os políticos devem ser trocados também. De tempos em tempos. De tempos em tempos. William, vamos falar do caso que mobilizou essa última semana de campanha, que é do maluco do Roberto Jefferson, rapaz. O que foi aquilo? O cara surtou mesmo, né? Deu uma surtada. Olha, mas ele sempre foi maluco, né? Ele sempre foi maluco. Nunca foi muito normal esse cara, né? E o que a gente tem que entender, né, é quem é Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, ele foi deputado e líder do PTB, que é um dos partidos mais antigos da República Brasileira. Ele esteve ao lado sempre de grandes políticos. Roberto Jefferson, né, na verdade, ele conhece muito a fundo o preâmbulo da política, do judiciário, tanto é que ele é advogado, né? E é muito interessante
que é uma entrevista que eu ouvi hoje, né, uma entrevista, não, um depoimento que ele diz o seguinte: eu já não aguentava mais esse desmando, né, deste STF, do judiciário, quebrando todas as regras, todas as leis, e eu quebrando, né, as regras, eu sou o criminoso. Eles já eram criminosos há muito tempo. Eu acho que ele deu uma loucura. E, minha opinião pessoal, quem atira em policial é criminoso. Lógico. Ele é criminoso e foi criminoso. Não tem nem dúvida. Não, qual é o motivo? Pode ter o motivo, perdeu o motivo. Perdeu a razão. Perdeu a razão. É isso. Agora, fica uma situação um pouco complicada, porque alguém que estava ali reclamando pelos seus direitos, se dizendo injustiçado, acaba atirando contra dois policiais, um casal de policiais, estavam ali defendendo a sua profissão, né, numa ação que tinha respaldo da justiça. E o Brasil, ele entra numa situação, uma coisa que me chamou muita atenção, né, William? Foi o debate nas redes sociais, muitas pessoas aplaudindo essa atitude do Roberto Jefferson. Isso não preocupa também? Na verdade, assim, é interessante quando as pessoas colocam, eu vi esse debate, e as pessoas colocam assim, ele teria que cumprir, né, uma determinação do judiciário. O que nós temos que entender que o que foi feito com ele não tem base legal alguma, para começo de conversa. Nenhuma base legal onde o próprio STF, né, julga, né, incrimina, julga, manda prender, não existe isso. Então, quando o STF lá atrás já vem fazendo isso com jornalista, manda prender, manda desmonetizar canais, e não foi um jornalista, tem mais de 30 jornalistas que foram investigados, invadido as casas, presos seus equipamentos, porque falou o que a pessoa não queria ouvir, no caso o STF. Então, nós temos que partir do pressuposto que legal não é. Qualquer juiz, qualquer advogado legalista vai dizer para você o seguinte: um processo tem que ter primeiro a acusação, aí que começa o processo legal, né? Aí cria-se as provas, cria-se as testemunha e todo o processo legal até chegar ao julgamento final. No caso dele, do Roberto Jefferson, não teve um andamento legal. Simplesmente determinou, ele falou mal de mim, vai lá e prende. É óbvio que ele tinha xingado, né, de palavrões uma ministra do STF. Prostituta. Xingou-la de prostituta. Então, eu acho que ele deveria pagar por isso. Ele deveria ser conduzido. O que ele fez está errado, mas o judiciário estava errado na sua atitude também, lá atrás. Então isso tem toda uma ação e gera uma reação. Roberto Jefferson errou e agiu como criminoso e vai ter que pagar ao rigor da lei, não tenha dúvida. Ele foi da tropa de choque do Collor, Foi. Participou depois do apoio ao Itamar, participou do apoio ao governo do Fernando Henrique Cardoso, ele participou do Lula. Participou da Dilma, participou do governo Lula, daí ele denunciou o mensalão, porque na verdade... Da Dilma do primeiro governo. Do primeiro governo. Na verdade... Ele já tinha sido descoberto, daí ele entregou todo mundo. Na verdade, o que culminou era o seguinte: ele sempre indicou ministros do PTB, que sempre trabalharam com todos, Collor, Itamar, Fernando Henrique, os dois governos de Lula, ele indicou muitos ministros. Aí, em 2014, quando era o governo da Dilma, o segundo governo da Dilma, o primeiro governo da Dilma, Rogério Marinho, acho que é esse o nome, da pessoa que era um diretor indicado por ele nos Correios, que tem um vídeo onde ele pega a propina e aí a Lava Jato investiga ele e chega no PTB e em todos os governos enxerga toda a propina e aí quando chegam a ele, ele entrega todo mundo. Ele entrega desde Fernando Henrique Cardoso, desde de Dilma, Lula,
Por quê? Porque ele era aliado desse pessoal. Aí o pessoal fala assim, mas ele é aliado do governo atual. Não, ele não tem ministro algum indicado, ele não tem nenhuma participação no governo, nenhum dos diretores de qualquer estatal é indicado pelo PTB ou pelo Roberto Jefferson, mas as pessoas têm que entender, ele foi um político eleito pelo voto direto, pelo Rio de Janeiro, pelo PTB e era líder desse partido. Sempre foi e sempre aliado de todos esses governos que a gente acabou de citar. Ele sempre teve Na amizade política, com o poder, né? Com o poder. Ele nunca conviveu longe do poder, a verdade é essa. Sempre foi uma figura bastante ligada a todos os que estavam no comando do Brasil. Olha, domingo eleição, eu estou aqui com o William Bueno, fazendo essa análise política, econômica, essa análise de conjuntura. A gente deseja que os votos sejam feitos de uma maneira tranquila, que a intenção do povo ao escolher o seu candidato seja respeitada, né? Nós aqui abrimos espaço sempre a todas as tendências, a todos os modos de raciocínio ideológico. É importante as pessoas terem liberdade para escolher aquele caminho que mais lhe convir diante das suas fidelidades ideológicas, diante daquilo que as pessoas acreditam que seja o melhor para o país e diante daquilo que as pessoas acham que é também o melhor para as famílias, né? E aquilo que a pessoa acha que é melhor no intuito de consciência moral dela, né? Muitas pessoas votam buscando no candidato um pouco daquilo que ela própria possa representar como caráter, como posição de filosofia, como defesa de conceitos que são importantes, né, no dia a dia. Acho que são pontos a serem levados em conta, né, Eu William? acho que o principal ponto é você tem que se enxergar com o seu candidato. Se a sua dignidade e a sua educação pendem para aquele que se assemelha àquilo que, como você foi criado, como é a sua ética, como é a sua dignidade, você sabe em quem você tem que votar. Se você acredita que um outro candidato, seja ele qual for, se assemelha com a sua educação, com a sua ética, com o seu pensamento, né, olhando o passado dele, então você vote consciente. Essa é a consciência que nós temos que ter. Lembrando que uma vez que você aperta e faz a sua votação, né, não temos volta. A sua escolha é a que vai fazer o seu país e o seu futuro. As pessoas dizem assim, eu não gosto de política, eu vou votar nulo. Não. A única oportunidade que você tem em que todo mundo é igual é na hora do voto. Fora isto, você se diferencia e quem faz essa diferença é o político. Hoje o país vive à base das tendências políticas que nós temos. Entenda que seu voto vale muito. Vá votar, não deixe de votar. E o nosso respeito também àqueles que votarão nulo, que é também uma maneira de voto, né? Está dentro da democracia, aqueles que não se enquadram em nenhuma das duas candidaturas. Muita gente dizendo que vai fazer essa opção, que é também legítima, né, William? É legítima. Eu acredito que você deveria exercer o seu direito a voto. É seu direito. Anular é direito. Né? Votar em branco é direito. Se abster é direito. Mas entenda que daquilo que você não gosta e não toma partido é por quem você vai ser governado. Por bem ou por mal. Certo, Néder? É isso mesmo. William Bueno, mais uma vez, muito obrigado. Uma alegria sempre recebê-lo aqui no programa. A gente expôs aqui vários raciocínios, várias ideias, vários conceitos. O William sempre muito bem preparado para nos trazer importantes colocações. Uma boa votação a todos nós nesse próximo domingo, William. Boas escolhas. Pensem, nós temos tempo e podemos fazer a diferença. Para um lado ou para o outro. Vamos votar. Maravilha. Obrigado, viu, William? Um grande abraço. Obrigado, Néder. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos
e tenham uma boa noite. William Bueno, em breve de volta aqui no nosso Néder Especial. A você que está em casa, você que está no trabalho, você que nos acompanha pelo canal da TV Ativa, nós estamos aqui na TV Ativa, você sabe, horários na tela para você, os nossos encontros aqui todas as semanas, são vários dias em que você pode nos acompanhar aqui na TV Ativa, e você que não conseguir assistir na TV, você pode ver a reprise no canal Néder TV do YouTube, tá bom? Se você for lá no Néder TV, aproveita e se inscreva no nosso canal para você poder receber todas as nossas atualizações também, tá ok? Forte abraço, boa votação para você, meu amigo, minha amiga, fique sempre com Deus, tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar. Tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery. O prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100. WhatsApp 199 9808 5332. Retífica Piracicabana. Tradição e responsabilidade é a nossa marca. Trabalhamos com uma linha completa de motores a diesel, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Alto padrão de qualidade nos nossos serviços. Temos uma equipe altamente qualificada. Retificamos também toda a linha de cabeçotes de motores a diesel. Seu motor pifou? Nós temos a solução. Retífica de motores e cabeçote Piracicabana. Entre em contato conosco. 19 3927 6665, bairro Santa Rosa, em Piracicaba.